Amém? Saúde, irmão, com a paz do Senhor. Mais uma noite na presença de Deus para adorar, bendizer o seu santo e poderoso nome. Amados irmãos, meditando na palavra de Deus hoje, eu abri em Atos dos Apóstolos, do capítulo 19, do versículo 13. A palavra de Deus, ela vai dizer assim ao nosso coração essa noite, que do versículo 13 vai dizer: e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Amados irmãos, muitas das vezes o Senhor, Ele vai nos proteger, Ele vai nos livrar de certas situações, de certos lugares. Ele vai nos mostrar que em certos lugares nós não podemos entrar, porque ali naquele lugar não é um lugar que habita a presença do Senhor, que habita Deus. Amados irmãos, existem situações na nossa vida que nós queremos nos unir a pessoas, nos unir a certas pessoas para que nós possamos criar negócios, projetos, sonhos, enfim. Mas muitas das vezes ali, naquele lugar, não habita a presença do Senhor Jesus Cristo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, amados irmãos, que se você está buscando o nosso Senhor Jesus Cristo, existem lugares que você precisa evitar. Existem lugares que você não pode entrar. Estes homens aqui, eles não buscavam o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala que eles eram exorcistas judeus. Eles estavam pela lei ainda. E eles foram exorcizar um espírito maligno que estava na vida de um homem. E quando chegaram diante deste homem, disseram: esconjuro-vos em nome de Jesus que Paulo prega. Ou seja, eles não acreditavam em Jesus. Eles ouviram a pregação de Paulo, só que eles declararam que é Jesus que Paulo prega. Ou seja, Jesus para eles não era nada. Como Jesus para muitas pessoas não é nada, irmão. Nós devemos vigiar nesse ponto. Quando nós estamos ministrando a palavra de Deus, o foco central, a principal peça, a principal pedra, rocha, se chama Jesus Cristo, amados irmãos. Só que esses homens, eles falaram em nome de Jesus, sabe? E falaram também em nome de Paulo. O espírito maligno disse para eles da seguinte maneira: eu conheço Jesus. Então entenda bem, o espírito maligno, ele conhece Jesus Cristo, e tanto conhece que ele falou o nome de Jesus. Eu conheço Jesus. E ele disse mais: eu conheço também Paulo. Sabe, ele conhece Jesus e conhece o pregador. A quem Paulo prega? O pregador, o Paulo, o pregador de Jesus Cristo. Sabe, amados irmãos, Paulo era um homem cheio da presença de Deus, porque ele tinha o Espírito Santo de Deus. Paulo tinha a autoridade do Espírito Santo, pelo nome de Jesus, de expulsar os demônios. E esses homens, vendo Paulo agindo dessa maneira, queriam agir da mesma forma, sendo que neles não habitava o Espírito Santo. Amado irmão, é necessário que nós tenhamos o Espírito Santo de Deus para termos a autoridade pelo nome de Jesus. Jesus, ele nos deu autoridade, mas é necessário que nós estejamos ligados no nosso Senhor Jesus Cristo através do seu Espírito.
Se nós não estivermos com o Espírito Santo, se nós não temos o Espírito Santo, nada nós podemos fazer, irmãos. Porque se a gente não tem o Espírito Santo, a gente não acredita em Jesus. A gente não crê no nosso Senhor Jesus Cristo. A gente não crê nas palavras, a gente não crê nas promessas. A gente não acredita que Deus pode mudar o quadro, pode mudar a história. Portanto, é necessário que nós buscamos esse Espírito de Deus. O Espírito do nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, para que Ele venha e nos encha cada vez mais. E com isso nós tenhamos autoridade para pregar o seu Evangelho, autoridade para expulsar os demônios, autoridade para profetizar na vida dos irmãos e o milagre acontecer. Amado irmão, minha irmã, Deus está falando aqui para que você possa se encher do Espírito Santo e evitar certas pessoas, evitar certos lugares que não acreditam, que não professam a mesma fé que você crê, que você professa. Porque, na verdade, estes homens aqui, eles entendiam quem era Jesus. Eles conheciam Paulo, mas eles não tinham o Espírito Santo, porque não acreditavam em Jesus. Mas eles ouviam e viram Paulo pregar e queriam fazer o mesmo. Diz a palavra que o Espírito imundo tomou aquele homem e ali ele pegou 2 daqueles profetas, espancou e deixou com que eles fossem fugirem nus. Agora, se você quer expulsar demônios, se você quer orar pela vida de alguém e não tem o Espírito Santo, imagina o que pode fazer na tua vida, meu irmão. Imagina o que pode fazer na sua vida, minha irmã. Vigia, ora, ajuda a tua família, siga o caminho de Jesus Cristo, se encha do Espírito Santo. Aceita o Senhor Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador, amado irmão, minha irmã. Descerá uma glória tão grande sobre você, uma luz que você vai brilhar nas trevas. E diz a palavra de Deus que as trevas elas não vão prevalecer, não vai prevalecer. O inimigo ele vai bater em retirada aonde você chegar, aonde você estiver, e as ciladas vão cair por terra, porque o nome de Jesus tem poder. E eu declaro paz, eu declaro vida, eu declaro a presença de Deus na tua vida. Seja cheio do Espírito Santo. E se você crer, verás a glória de Deus.